Capítulo 12. Sindicâncias em Chimneys. Bundle certamente não herdara o temperamento do pai, cuja característica predominante era a mais condescendente das inércias. Como Bill Eversleigh observou com toda justeza, Bundle não sabia ficar parada. Na manhã seguinte à noite do jantar, Bundle acordou cheia de disposição. Tinha 3 planos diferentes, que tencionava pôr em ação nesse mesmo dia, e logo percebeu que ia se sentir meio tolhida pelos limites de tempo e de espaço. Felizmente não sofria do mesmo mal de Gary Wade, Rony Devereux e Jimmy Teziger. Levantar-se cedo não constituía problema para ela. O próprio Sir Oswald Coates seria incapaz de recriminá-la nesse sentido. Às 8h30 já havia tomado café e dirigia-se para Chimneys ao volante da Hispano. O pai não se mostrou descontente em vê-la. Nunca sei quando você vai aparecer, queixou-se. Mas assim me poupa um telefonema, coisa que detesto. Ontem o coronel Melrose esteve aqui, tratando do inquérito. O coronel Melrose era o delegado de polícia local e velho amigo de Lord Cateron. Refere-se ao inquérito sobre a morte de Rony Devereux. Quando vai ser? Amanhã, ao meio-dia. Melrose vai te chamar para depor. Como foi você quem encontrou o morto? Terá de prestar declarações. Mas ele disse que não precisa se assustar. A troco de que eu iria me assustar? Bom, sabe como é, disse Lord Cateron. O Melrose é um pouco antiquado. Meio-dia, repetiu Bundle. Ótimo. Eu virei, se ainda estiver viva. Existe alguma razão para você crer que não estará? Sabe lá, respondeu Bundle. Com essas tensões da vida moderna, como dizem os jornais. Isso me lembra que o George Lomax me convidou para a festa em Viver Abbey na semana que vem. Recusei, lógico. Muito bem, aplaudiu Bundle. Não queremos que o senhor se meta em coisas perigosas. Vai acontecer alguma coisa perigosa por lá? Perguntou Lord Cateron, já interessado. Bom, com aquela carta que ele recebeu, o que é que se pode esperar? Retrucou Bundle. Talvez o George vá ser assassinado, sugeriu Lord Cateron, esperançoso. O que é que você acha, Bundle? No fim, talvez fosse bom eu ir. Refreie seus instintos sanguinários e fique quietinho em casa, disse Bundle. Vou falar com Mr. Zovel. Mr. Zovel era a governanta, aquela criatura empertigada, de vestido farfalhante, que infundia tanto terror a Lady Coates. Mas não conseguia intimidar Bundle, a quem, na verdade, sempre tratava de Miss Bundle, hábito adquirido na época em que Bundle morava em Chimneys, e era uma garota travessa, de pernas compridas, antes do pai herdar o título. Olha aqui, ô velho, disse Bundle. Vamos tomar uma boa xícara de chocolate juntas enquanto você me conta as novidades da casa. Colheu tudo o que queria saber sem muitas dificuldades, anotando mentalmente o seguinte. Há 2 copeiras novas, moças do povoado. Aqui parece que não tem grande coisa. A terceira arrumadeira é nova, sobrinha da arrumadeira-chefe. Acho que está bem. A Ovelle, pelo jeito, deve ter incomodado bastante a pobre da Lady Coates. Que dúvida. Nunca pensei que um dia Chimneys seria alugada a estranhos, Miss Bundle. Ah, a gente tem que acompanhar a época, retrucou Bundle. Dê-se por feliz, Ovelle, que isto aqui ainda não tenha se transformado numa série de apartamentos de luxo com parque privativo dos moradores. Mr. Zovel, como autêntica reacionária, sentiu um calafrio na sua aristocrática coluna vertebral. Não conheço Sir Oswald Coates, comentou Bundle. Sir Oswald é, sem dúvida, um homem muito esperto, declarou Mr. Zovel com frieza. Bundle deduziu que Sir Oswald não tinha caído nas simpatias da criadagem. Claro, Mr. Bateman era quem cuidava de tudo, continuou a governanta. Um rapaz muito eficiente, mesmo, e que sabia como as coisas tinham que ser feitas. Bundle desviou a conversa para a questão da morte de Gerald Wade. Mr. Zovel estava mais do que disposta a falar no assunto, dando início a uma série de exclamações de pesar pelo pobre rapaz. Bundle, porém, não apurou nada de novo. Por fim despediu-se da governanta e tornou a descer a escada, tocando logo a campainha para chamar Treadwell. Treadwell, quando que o Alfred foi embora? Já deve fazer mais ou menos um mês, milady. Por que ele foi embora? Por sua livre e espontânea vontade, milady. Tenho impressão de que partiu para Londres. Eu não estava nada descontente com ele. Creio que a senhora vai achar bem satisfatório o novo lacaio, John. Parece que entende do serviço e é muito esforçado. De onde ele veio? Trouxe as melhores referências, milady. A última casa em que ele trabalhou foi a de Lord Mount Vernon. Sei, disse Bundle, pensativa.
Lembrava-se que Lord Mount Vernon encontrava-se atualmente numa expedição de caça na África Oriental. Como é o sobrenome dele? Treadwell. Bauer, milady. Treadwell calou-se um instante depois, vendo que Bundle não queria mais nada, retirou-se discretamente da sala. Bundle ficou pensativa. Naquela manhã John tinha-lhe aberto a porta, despertando-lhe a atenção sem que desse a perceber. Aparentava ser o criado perfeito, bem treinado, de fisionomia inexpressiva. Possuía, talvez, um porte mais militar que a maioria dos lacaios, com qualquer coisa de estranho no formato da nuca. Bundle, porém, compreendeu que esses pormenores não tinham mais relevância para a situação. Sentou-se de testa franzida diante do mataborrão da escrivaninha. Pegou um lápis e pôs-se a escrever o nome de Bauer sem parar. De repente veio-lhe uma ideia. Conservou-se totalmente imóvel, fitando a folha. Aí então chamou Treadwell de novo. Treadwell, como é que se escreve Bauer? B-A-U-R, milady. Esse nome não é inglês. Tenho impressão de que ele é de origem suíça, milady. Ah, é só, Treadwell. Obrigada. De origem suíça. Pois sim. Alemã. Aquele porte marcial, aquele pescoço de touro. E tinha-se empregado em Chimneys 15 dias antes da morte de Gary Wade. Bundle levantou-se. Não havia mais nada a fazer ali. Agora era meter mãos à obra. Saiu em busca do pai. Vou-me embora de novo, anunciou. Preciso visitar a tia Márcia. Visitar a Márcia. A voz de Lord Cateron estava cheia de espanto. Minha pobre filha, o que foi que você fez para merecer isso? Desta vez, para variar, vou lá porque eu quero, respondeu Bundle. Lord Cateron olhou assombrado para ela. Parecia-lhe simplesmente incrível que alguém pudesse querer enfrentar voluntariamente a temível cunhada. Mareia, Marquesa de Cateron, viúva de seu falecido irmão Henry, era uma figura de grande projeção. Lord Cateron reconhecia que fora uma esposa admirável para Henry. Sem ela, provavelmente jamais chegaria ao cargo de ministro das Relações Exteriores. Em compensação, a morte prematura de Henry, a seu ver, representará a única possibilidade de libertação do jugo conjugal. Tudo indicava que Bundle ia se meter imprudentemente na boca do leão. Ah, francamente, exclamou. Olhe, eu, se fosse você, não faria isso. Sabe lá que consequências não virão daí. Tomara que sejam as que espero, retrucou Bundle. Não se impressione, papai, que não vai me acontecer nada. Lord Cateron suspirou, instalando-se mais confortavelmente na poltrona. Voltou à leitura do Field. Mas não demorou muito para que Bundle, subitamente, tomasse a meter a cabeça na porta. Desculpe, disse. Mas tem outra coisa que eu gostaria de lhe perguntar. Como é Sir Oswald Coate? Já te disse, um rolo compressor. Não me refiro à impressão pessoal que o senhor tem dele. O que eu quero saber é como foi que enriqueceu, fabricando botões para calças, camas de feno, ou o quê? Ah, entendi. Foi com aço. Aço e ferro. É dono das maiores siderúrgicas. É assim que se diz. Da Inglaterra. Claro que agora ele não cuida mais pessoalmente do negócio, que se divide em várias companhias. Ele me pôs como diretor de não sei qual delas. Para mim é uma vantagem. Não preciso fazer nada. Só ir à cidade umas 2 vezes por ano, num daqueles hotéis de Cannon Street ou Liverpool Street, onde a gente senta ao redor de uma mesa coberta de mataborrão novo da melhor qualidade. Aí então o Coate, ou outro velhaco qualquer, faz um discurso cheio de cifras, ao qual, felizmente, nem se necessita prestar atenção, e te garanto que muitas vezes vale a pena, porque o almoço é ótimo. Pouco interessada nos almoços de Lord Cateron, Bundle sumiu antes que ele terminasse de falar. No trajeto de volta a Londres, procurou ordenar todos os dados obtidos, para ver se chegava a uma conclusão satisfatória. No seu modo de entender, siderurgia e proteção à infância não tinham nada em comum. Uma das duas, portanto, devia ser só para constar, presumivelmente a segunda. Cabia, pois, descartar Mrs. Macata e a condessa húngara, que haviam sido convidadas, evidentemente, só para despistar. Não, todo o negócio girava em torno do desagradável Ereberard, que não parecia o tipo de pessoa que George Lomax normalmente recebia em sua casa. Bill comentara vagamente que ele era inventor. Depois tinha o ministro da Aeronáutica e Sir Oswald Coate, que fabricava aço. Agora sim, a situação começava a delinear-se melhor. Já que não adiantava especular mais, Bundle desistiu da tentativa e concentrou-se na entrevista que ia ter com a tia.
Lady Cateron morava em vasto e lúgubre solar numa praça aristocrática de Londres. O interior recendia a lacre, alpiste e flores já meio murchas. Grandalhona, mais imponente que volumosa, Lady Cateron tinha nariz aquilino, usava um lorgnon de ouro e a leve sombra de um buço ornava-lhe o lábio superior. Surpreendeu-se bastante ao deparar com a sobrinha, mas ofereceu-lhe as faces gélidas para serem beijadas. Que prazer inesperado, Aileen, comentou friamente. Acabamos de chegar, tia Márcia. Eu sei. Como vai seu pai? Sempre na mesma. Seu pouco caso era manifesto. Fazia péssimo juízo de Alastair Edward Brent, nono Marquês de Cateron, que considerava um pobre diabo. Papai vai bem. Está em Chimneys. Ah, é. Sabe, Aileen, nunca aprovei esse negócio de alugar aquilo lá. A propriedade é, em vários sentidos, um monumento histórico que não podia ser degradado. Deve ter sido maravilhosa na época do tio Henry, comentou Bundle com um pequeno suspiro. O Henry era cônscio de suas responsabilidades, disse a viúva. Só imagino que pessoas não se hospedavam lá, continuou Bundle, deslumbrada. Os maiores estadistas da Europa. Lady Cateron suspirou. Posso assegurar que, mais de uma vez, importantes decisões históricas foram tomadas lá, observou. Se ao menos seu pai. Sacudiu tristemente a cabeça. Papai se chateia com política, disse Bundle. Mas para mim não existe nada mais fascinante. Principalmente quando se pode acompanhar tudo de perto. Fez essa declaração escandalosamente insincera sem titubear. A tia olhou para ela com certa surpresa. Fico satisfeita em ouvir você dizer isso, comentou. Sempre pensei, Aileen, que você só se interessasse por futilidades. Isso foi antigamente, disse Bundle. Verdade que você ainda é muito moça, continuou Lady Cateron, pensativa. Mas na sua posição, e se fizesse um casamento de acordo, poderia se tornar uma das nossas principais anfitriãs políticas. A ideia deixou Bundle um pouco alarmada. Por um instante temeu que a tia fosse imediatamente indicar-lhe um marido de acordo. Mas eu me acho uma ignorante, retrucou. Quero dizer, sei tão pouco. Tenho tudo quanto é livro de que você possa precisar. Obrigada, tia Márcia, agradeceu Bundle, passando logo à segunda fase do ataque. A senhora conhece Mr. Macata? Lógico. Uma mulher de grande valor, muito inteligente. Devo dizer que, de modo geral, não aprovo esse negócio de mulheres candidatas ao parlamento. Há maneiras mais femininas de impor nossa influência. Parou um pouco, sem dúvida para lembrar a maneira feminina com que obrigaram o marido relutante a ingressar na arena política e o êxito maravilhoso que coroara os esforços de ambos. Mas enfim, os tempos mudam. E o trabalho que Mr. Macata está fazendo é de uma importância verdadeiramente nacional e do maior valor para todas as mulheres. Creio que posso dizer que se trata de uma obra verdadeiramente feminina. Evidente que você precisa conhecê-la. Bundle deu um suspiro meio melancólico. Ela estará presente à festa que George Lomax vai oferecer na semana que vem. Ele convidou papai, que naturalmente não irá, mas nem se lembrou de estender o convite também a mim. Acho que me julga muito burra. Lady Cateron teve impressão de que a sobrinha havia feito progressos realmente notáveis. Quem sabe não sofrerá alguma desilusão amorosa. Isso, na opinião de Lady Cateron, era muitas vezes extremamente benéfico às moças. Só então começavam a levar a vida a sério. Creio que o George Lomax ainda não se deu conta de que você ficou, digamos, adulta. Aileen, meu bem, continuou a tia. Vou ter de trocar umas palavrinhas com ele. Ele não gosta de mim, insistiu Bundle. Sei que não vai me convidar. Bobagem, retrucou Lady Cateron. Você verá como eu consigo. Conheço o Lomax desde que ele era deste tamanho. Indicou uma altura totalmente absurda. Ficará simplesmente radiante de poder me prestar um favor. E fará questão de verificar com seus próprios olhos o quanto é vitalmente importante que as moças atuais da nossa condição social tomem um verdadeiro interesse pelo bem-estar do país. Bundle quase exclamou apoiado, mas conteve-se a tempo. Agora vou emprestar uns livros a você, declarou Lady Cateron, levantando-se. Miss Connor, chamou, numa voz estridente. Uma secretária muito bem posta e de expressão assustada entrou correndo na sala. Lady Cateron deu-lhe várias instruções. No fim, Bundle viu-se voltando de carro a Brook Street sobraçando um punhado de livros com o aspecto mais insípido que se possa imaginar. Seu próximo passo foi telefonar a Jimmy Tessiger. As primeiras palavras dele vieram cheias de triunfo. Consegui, disse. Mas tive uma porção de problemas com o Bill.
Ele meteu naquela cabeça dura dele que eu ia me sentir como um cordeiro entre lobos. Por fim deu para convencê-lo. Já trouxe uma pilha de livros e estou examinando tudo. Sabe como é? Esses volumes de capa azul, repletos de folhas datilografadas. O cúmulo da chatice, mas é preciso fazer tudo como manda o figurino. Já ouviu falar na controvérsia em torno das fronteiras de Santa Fé? Jamais, respondeu Bundle, pois estou me especializando no assunto. Levou anos a fio e foi complicadíssima. Vai ser meu cavalo de batalha. Hoje em dia a gente tem que se especializar em alguma coisa. Estou com uma porção de obras do mesmo gênero, disse Bundle. Tia Márcia me emprestou. Tia quem? Tia Márcia, a cunhada de papai. Ela se interessa muito por política. Para falar a verdade, vai me conseguir um convite para a festa do George. Puxa vida, vai ser ótimo. Houve uma pausa e depois Jimmy perguntou. Escute aqui, você não acha melhor a gente não contar nada para a Lorraine? Não sei. Ela talvez não gostasse de ficar excluída, compreende? E ela realmente não deve se meter nessa história. Quero dizer, não se pode permitir que uma moça como ela se exponha a perigos. Bundle achou que Mr. Tesiger estava mostrando uma verdadeira falta de tato. Nem parecia se preocupar que ela se expusesse ao mesmo tipo de risco. Você ainda está aí? Perguntou Jimmy. Estou. Fiquei pensando. Escute aqui, você vai amanhã ao inquérito. Vou. E você? Também. Por falar nisso, saiu em todos os jornais. Mas escondido num canto de página. Engraçado, pensei que fossem fazer um estardalhaço por causa da história. Pois é, eu também. Bom, disse Jimmy. Preciso voltar ao trabalho. Cheguei apenas ao ponto em que a Bolívia nos mandou uma nota de protesto. Acho que também tenho que pôr mãos à obra, disse Bundle. Você pretende passar a noite toda em claro? Creio que sim. E você? Provavelmente. Boa noite. Os dois mentiam da maneira mais descarada. Jimmy Tesiger sabia perfeitamente que ia sair com Lorraine Wade para jantar. Quanto a Bundle, mal desligou o fone. Começou a vestir-se com umas roupas incríveis que, por sinal, eram da empregada. E depois de se aprontar, saiu a pé, não sabendo ainda qual seria o melhor meio de transporte, se o ônibus ou o metrô, para chegar ao clube de Seven Dials.